Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Durval Salge Júnior. Nesse nosso encontro de hoje, nós vamos trabalhar 3 novos condomínios no direito civil brasileiro. Até quando eu estudei, no comecinho da década de 80, nas cadeiras do curso de Ciências Jurídicas, nós tínhamos o condomínio geral e o condomínio edilício. Hoje, no panorama do direito civil e do direito imobiliário brasileiro, nós temos 3 novos condomínios. O primeiro, condomínio de lotes. O segundo, condomínio urbano simples. E o terceiro, condomínio em multipropriedade. Hoje nós estaremos trabalhando esses 3 condomínios para que nós então possamos enfrentar as principais características de cada um deles e colocar aí no nosso radar para que então nós possamos tê-los como orientação aos nossos clientes, como uma forma de regularização imobiliária. Enfim, um tema muito rico, muito interessante, até como um aspecto de investimento, no caso do condomínio em multipropriedade. Então, nós vamos começar com o primeiro condomínio, que é o condomínio de lotes. E ele é muito bem-vindo, porque, na realidade, ele é um condomínio como aquele condomínio edilício, que nós conhecemos, voltado a edifícios, e nós vamos transpor esse condomínio edilício para um condomínio de lotes. Isto é, aquelas casas chamadas casas térreas ou assobradadas, o caso, em condomínios, aqueles condomínios fechados ou mesmo em condomínios semi-fechados. De qualquer maneira, nós teremos uma figura agora autônoma, diferente daquela que o direito usava. O direito usava, enfrentando esse primeiro tema de condomínio de lotes, as associações. Então era uma acomodação. Então nós tínhamos um determinado condomínio, nós vamos dar aqui como exemplo chamado condomínio emparedado, que é um condomínio com paredes, com muros, um condomínio murado. Então ali dentro você tem os lotes. Então, como nós não tínhamos uma figura jurídica adaptável a essa vida dentro desse condomínio, foi criado o condomínio de lotes. Então, diferentemente da associação, hoje a esmagadora maioria dessas pessoas que vivem nesses, vamos dizer assim, loteamentos emparedados ou murados, eles têm associações. Eles criam uma pessoa jurídica de direito privado, uma associação, para cuidar desse condomínio. Então, é eleito um presidente, eleita uma diretoria com estatuto próprio, enfim. E essa pessoa jurídica vai, então, cuidar da administração desses lotes. Então, é feito sempre uma assembleia, então, é eleito o presidente, esse presidente que vai cuidar, de arrecadar os créditos, e fazer o dispêndio das despesas, ou seja, empenhar recursos no sentido de liquidar as despesas daquele, vamos chamar assim, condomínio fechado. Tá? Hoje, com a inserção do condomínio de lotes, eu tenho uma estrutura jurídica diferente. Então, eu terei um administrador de lotes, muito próximo da figura do síndico. Nós teremos a base mais do direito condominial do que propriamente do direito empresarial das associações, embora as associações não tenham sentido de lucro. Mas o que eu quero dizer é que vai mudar toda a estrutura e principalmente o ponto mais importante que eu vejo para a nossa discussão nesse encontro de hoje, a questão da cobrança. Não é só meramente uma transformação daquela estrutura da associação que vai cuidar daquele, entre aspas, loteamento fechado para um condomínio de lotes. Então, eu vejo até mais simplificado. Eu teria um regimento interno, eu teria um administrador desse condomínio de lotes, eu teria as assembleias, muito voltadas para o direito condominial, afastando-se das associações completamente. E aí, a base, o ponto principal que eu vejo para que nós possamos discutir o condomínio de lotes é a questão referente à cobrança. Nas associações, hoje nós temos, se você não tiver, por exemplo, uma confissão de dívida, um contrato particular assinado por 2 testemunhas, enfim, com crédito inserido ali dentro, nós não temos um título executivo nas associações.
Então, quando você ingressa com uma ação, você vai ingressar com uma ação no rito comum do Código de Processo Civil. Então, é um processo demorado, e a jurisprudência, embora nós tenhamos uma súmula recente do STF nesse sentido, ela ainda é muito nebulosa. As próprias associações e tal estão tendo dificuldades na condução, e o próprio Poder Judiciário, porque quando se quis aclarar, se acabou na vivência dessas associações tendo um pouco de dificuldade. Então, ainda há uma divisão clara na jurisprudência acerca desse tema da viabilidade ou não da cobrança dessas pessoas que vivem, né, dentro da circunscrição geográfica desses loteamentos e não são associados. Então, a base principal seria pelo enriquecimento indevido. No condomínio de lote já é diferente. Nós já podemos, pela sua absoluta semelhança com o condomínio edilício, nós podemos já ingressar diretamente com uma ação de execução das parcelas condominiais em aberto, ou seja, não pagas. Então, esse é um ponto interessante do condomínio de lotes. Então, ele vem definitivamente para ficar, e isso competirá aos loteadores escolher traçar o seu condomínio de lotes com essas sinalizações dessa nova legislação, afastando, né, aquela questão da associação antiga. Então, no lançamento do loteamento, já se explica ao adquirente de que aquele lugar não terá uma associação, terá sim um condomínio, com as vantagens inerentes ao condomínio em relação à associação. Depois nós temos outra figura, que é a figura do condomínio urbano simples. Então, esse condomínio urbano simples, ele é um fator de regularização. Assim como o condomínio de lotes, você pode encerrar a associação, já em loteamentos antigos, encerrar a associação e transformá-la num condomínio de lotes. O condomínio urbano simples também tem essa possibilidade. Hoje você tem lá duas residências em um determinado prédio, um determinado terreno, uma residência na frente, uma residência no fundo, com a mesma matrícula. Então, o condomínio urbano simples, ele vem nesse sentido. Ele permite que no mesmo terreno nós tenhamos dois ou mais prédios de diferentes proprietários, formando ali um condomínio. Tá? Então, enquanto o condomínio de lotes vai ser inserido dentro de vários lotes, o condomínio urbano simples vai ser inserido dentro de um mesmo terreno, onde eu tenha uma ou duas casas. A lei fala até em cômodos. A lei fala em cômodos. Você pode inserir o condomínio urbano simples em cômodos, desde que destacados dessa residência, que tenham uma saída própria, sem ingressar pelo outro prédio, enfim. Mas ele vem também para regularizar essas diversas residências que nós temos no país hoje, que são aquelas que são construídas dentro do mesmo terreno, mas de forma separada. Isso acontece com a unidade familiar. Normalmente um pai, ele faz isso, né? O filho casa e ele fala, não, filho, vem morar com o pai, e constrói uma casa no fundo do terreno, destacada da residência da frente. Então, o que ele faz? As duas casas estão no nome dele, porquanto estão na mesma matrícula. Mas, no caso do condomínio urbano simples, ele pode abrir uma matrícula em separado para essa casa do seu filho e realizar uma doação para ele. E aí, então, ele seria proprietário dessa residência dentro do próprio prédio do pai, só que separadas por duas matrículas. Então, muito antigamente, a gente usava o desdobro. Hoje, você pode usar o condomínio urbano simples. Ele é mais barato, é mais ágil, enfim, ele é preferível ao desdobro. Então, você vai instalar naquele prédio um condomínio urbano simples, tendo na casa da frente um proprietário, que é o pai, e na casa dos fundos o filho. Nós estamos falando aqui de um condomínio, por exemplo, entre famílias, mas você pode também ser um investidor e construir no mesmo terreno várias casas para locação, podendo abrir uma matrícula para cada casa. Assim, no futuro, se você tiver interesse em que um daqueles inquilinos ou locatários
veja e fala assim, oh, não, eu quero comprar essa residência, eu adorei aqui, acho legal, vou pagar muito bem. Então você já pode vender, porque a matrícula daquele imóvel está separada das demais casas que compõem aquele terreno, né? Aquelas casas que compõem aquele mesmo terreno. E por que ele é chamado de simples? Só para a gente poder encerrar o condomínio urbano simples. Por uma razão muito clara, né? E até o próprio nome já diz, por uma razão muito simples. Ele não requer, por exemplo, atas de assembleia, ele não requer a realização de assembleias, ele não requer a figura, basicamente, de um síndico ou um assemelhado, né? E a gente pode fazer um instrumento particular de gestão desse condomínio urbano simples. Por isso que no finalzinho ele tem a expressão simples, porque ele não necessita de todo aquele, por exemplo, no condomínio de lotes, eu necessito que ele seja bem assemelhado ao condomínio edilício, com todas aquelas nuances, com todas aquelas definições do condomínio edilício. O condomínio urbano simples não. Eu não preciso da instalação do condomínio, aquele como nós conhecemos. Ele posso ser basicamente administrado por um contrato particular entre os proprietários que residem naquele mesmo terreno, agora segregado em matrículas próprias. Lembrando sempre que podem ser casas, podem ser até mesmo cômodos. Então é um fator muito interessante, né, de regularização predial e de investimento também, onde você possa construir várias casas no mesmo terreno, desde que a lei municipal permita, e aí assim sendo, abrir uma matrícula para cada uma dessas residências. No final, nós temos o condomínio em multipropriedade. O condomínio em multipropriedade, ele vem para ser uma alternativa ao timeshare. Eu sempre costumo abrir as discussões sobre condomínio em propriedade trazendo o timeshare, que é um modelo americano de férias. Então, na realidade, você vai pagando a uma determinada empresa de timeshare, vai pagando, chega no momento das suas férias, aquele dinheiro que você pagou antecipadamente, você converte em umas férias. Então, essa empresa de timeshare, ou de tempo compartilhado, ela vai chegar para você e vai falar o seguinte, para qual lugar você quer ir com o dinheiro que você fez aqui de depósito para nós? Então, você pode ir para esse hotel, você pode ir para esse hotel, é um clube de férias. A multipropriedade não. O próprio nome já diz, você será proprietário daquele imóvel. No timeshare você não é proprietário de nada, é um clubão de férias. Você dá um dinheiro, chega nas suas férias, você vai para algum lugar no mundo daqueles, vamos dizer assim, hotéis relacionados a essa timeshare. Na multipropriedade não, você adquirindo uma multipropriedade, por exemplo em Ubatuba, que é uma parte de praia aqui no estado de São Paulo, você é um dos multiproprietários daquele imóvel. Então, e é muito interessante porque a lei trabalha com fração de tempo. Essa é a grande vantagem do condomínio antigo. O condomínio antigo, né, eram 10 pessoas proprietárias do mesmo imóvel, era aquela bagunça na hora de usar. Né? Eu vou usar, o outro vai usar, os dois querem usar juntos no carnaval, e aí chama a polícia, mas os dois estão certos porque os dois são proprietários, são condôminos, e o condomínio em multipropriedade traz a ideia da fração de tempo. E a fração de tempo, ela vem apaziguar esse problemaço que nós tínhamos no condomínio, quando você adquiria um imóvel em várias pessoas, o mesmo imóvel. Então, a utilização do seu imóvel era complicada. Tinha muita contenda, muita lide, muita discussão entre as pessoas, porque elas não sabiam se organizar. E o condomínio em propriedade vem nesse sentido. Ele vem falar, opa, peraí um minutinho. Agora, como alternativa a todo mundo ser dono do mesmo imóvel pelo condomínio geral, agora muda. Nós vamos fazer em multipropriedade. Então, cada um vai ter uma matrícula própria, diferente do condomínio geral, que todo mundo era socado dentro da mesma matrícula como proprietário. Agora não, os multiproprietários, cada um deles tem uma matrícula própria. E acresça-se, para a gente já encerrar esse nosso encontro, que cada um deles terá direito a 1, 2 semanas, depende da forma como eles foram partilhados, nunca menos do que 7 dias. Então, nesse sentido, eu tenho essa qualidade no produto, no negócio jurídico, né? Vamos dizer assim, a ordenação da utilização desse imóvel em multipropriedade. Então, isso hoje ele está sendo muito utilizado no Brasil e no mundo, né, como uma forma também de férias.
Mas aí você vai passar as férias sempre no seu imóvel, tá? Diferentemente do timeshare, que é um clube de férias, tá? Então a multipropriedade, especificamente a multipropriedade, você vai sempre naquele imóvel que você tem com os outros multiproprietários e curte lá a sua semana, que não pode ser inferior a 7 dias, tranquilo, sabendo que a legislação lhe resguarda e que naquele período você estará utilizando o imóvel sozinho, sem nenhum outro multiproprietário, tá bom? Muito bem, pessoal, esse eu gostaria de falar com vocês, são os temas que eu gostaria de falar com vocês hoje, e agradeço a sua atenção, a sua gentileza, e esteja sempre conosco. Um grande abraço para vocês e até o próximo encontro.